Eu quero chamar aqui o pastor Ronaldo Júnior. Ele vai estar conduzindo o restante do culto agora, até a oração final. Eu creio que você vai estar com o coração aberto. Aplauda o Senhor pela vida dele em nome de Jesus. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Amém? É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade, pastor Roberto, que é um grande amigo, né, que Deus me deu, aos pastores, ao irmão Sebastião, que também é meu capelão, né? Quem não sabe o que é um capelão? Capelão é um ministro religioso autorizado por lei a prestar assistência religiosa nos hospitais e nos presídios. E ele fez o nosso curso de capelania e é um capelão da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, os que trouxeram a sua Bíblia, abram comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Eu quero dar como tema dessa mensagem as 3 fases do Espírito, ou as fases do Espírito Santo, para que você possa começar de maneira certa, amém? O seu ano aí. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, algumas traduções dizem, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei, e disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Põe a mão direita sobre a sua cabeça e diga: Espírito Santo de Deus, abre a minha mente, Senhor, para que eu possa entender o Evangelho do Senhor Jesus. E diga: Senhor Jesus, me dá sensibilidade no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, para que eu possa sentir a tua presença e o teu poder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir, exaltar o nome de Jesus? Mais forte para Jesus Cristo. Salve palmas, dando glória a Deus, dizendo aleluia, exaltando a Deus que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, Lucas começa essa história dizendo que havia um homem que tinha 2 filhos. E o seu filho mais moço disse: Pai, eu quero a minha parte da herança. E a Bíblia diz que esse homem repartiu a herança e deu para esse filho mais moço. E esse filho foi para terras longes. E ele ali gastou o seu dinheiro com os ébrios. A palavra ébrio significa tolo, ou seja, beberrões também. Vivendo uma vida sem responsabilidade, dissolutamente. Podemos entender aqui que ele começou de maneira errada a sua fase de adulto, porque a Bíblia diz: largará o homem
também o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. Mas ele não, ele largou para viver com os tolos, com os ébrios, ou seja, ele começou de maneira errada, e tudo que você começa de maneira errada vai dar o quê? Errado. A palavra do Senhor também diz: maldito é o filho que pega a herança do seu pai em vida. Mas um erro dele: ele não esperou o tempo certo para poder tomar posse da herança. Ele começou mais uma parte da vida de forma errada. Ele pegou a herança do pai em vida. E a Bíblia diz que ele foi viver com os ébrios, com os tolos, e veio uma grande fome sobre toda aquela terra que ele estava vivendo. E ali, como ele viveu a sua vida desperdiçando tudo que tinha, ele perdeu tudo. E quando ele não tinha mais nada, ele começou a passar fome. Então ele arrumou um emprego em uma outra fazenda, mas não era o seu pai. E aquele homem colocou ele para apacentar porcos. E a Bíblia diz que ele olhava para a comida dos porcos, ou seja, para a alfarroba, a comida dos porcos, que era as bolotas, né? Eu pesquisei sobre isso e eles faziam o seguinte: eles pegavam a ração, faziam as bolotas e jogavam lá. Aquilo misturava com a lama, com as fezes, e os porcos comiam. E a Bíblia diz que ele desejou comer da comida dos porcos. E ali no meio dos chiqueiros dos porcos, a Bíblia diz que caindo em si, e esse é o grande problema do ser humano, é não cair em si. Porque se você começou errado, você precisa uma hora cair em si. Quando vamos tomar a Santa Ceia, o pastor lê aqui toda vez para você: analise o homem a si mesmo, vê aonde errou, conserte a sua vida, ou seja, pede perdão a Deus, e aí tome a Santa Ceia. Mas o grande problema do ser humano é cair em si, é olhar para dentro de você mesmo e enxergar os seus erros, enxergar as suas falhas, para que você possa começar de novo de maneira correta, de maneira certa. Porque se você fez tudo até agora de maneira errada e você continuar, o seu resultado vai continuar sendo o quê? O erro, o fracasso, a derrota, onde? Na família, no trabalho, espiritualmente com Deus. Então é necessário às vezes você começar de maneira certa. E nós vemos isso também em Apocalipse, quando Deus diz: voltai ao primeiro amor. Ou seja, às vezes é necessário você voltar atrás, para que você possa começar de maneira correta. E esse homem, ele caiu em si, e algumas traduções dizem que ele disse assim: voltarei para a casa do meu pai, e pedirei a ele que me receba como um dos seus trabalhadores. Ou seja, ele saiu da casa do pai porque ele não queria trabalhar. E na casa do meu pai tem pão com fartura. Então a Bíblia diz que ele se colocou no caminho. Diga, no caminho. E quando ele se coloca no caminho, o pai o avista e vem até ele e o abraça e o beija e chama os seus funcionários e diz: olha, esse filho meu estava morto, mas agora vive, estava perdido, mas agora foi achado. Coloque vestes novas nele e também um anel no seu dedo, e vamos festejar. Mate um cordeiro e vamos fazer uma festa comemorando o retorno desse meu filho. O anel representa a aliança, ou seja, ele renovando a aliança dele com o pai, com a família dele, com o trabalho dele. Você precisa ter uma aliança com Deus, uma aliança com o seu trabalho. Você é funcionário, tem uma aliança com o seu patrão. A gente vê hoje pessoas começando no trabalho de forma errada, fala mal do patrão, deseja que o patrão perca tudo. Vemos pessoas hoje agindo de forma errada com os filhos com os pais,
Relacionamentos também de casais começando de forma errada, quando eram namorados, viviam na prostituição. Moças que saíram de casa sem a bênção do pai e da mãe, se juntaram ao seu homem, que ainda não é o seu marido, ou seja, começando uma vida, um relacionamento de forma que errada. Mas para que as coisas venham dar certo para você e você possa começar certo, é necessário que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar para você aqui 3 fases do Espírito que esse homem viveu, esse jovem viveu, para que ele pudesse voltar para a casa do Pai, porque quando ele entra no caminho, esse caminho é Jesus, amém? A Bíblia diz que pondo-se ao caminho, o Pai avistou, ou seja, quando você se coloca no caminho que é Cristo, Deus vai avistar você. O Pai Celestial vai olhar para você e virá ao seu encontro, amém? E vai te dar os trapos da sua vida, e vai te dar vestes novas, vai colocar um anel no seu dedo, representando a sua aliança com Deus, e vai mudar a sua história. Mas para que isso aconteça, eu quero falar aqui sobre 3 fases do Espírito Santo. A primeira fase é essa que nós vimos aqui, ele caiu em si. E por que ele caiu em si? Porque ali naquele chiqueiro dos corpos, o Espírito Santo estava ali para convencer aquele homem do pecado dele. Ninguém é convencido do pecado se não for pelo Espírito de Deus. Então Jesus, ele disse: eis que eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele virá até você. Então a primeira fase do Espírito é, ele vem até você. Vem aqui, pastor Ronaldo. A primeira fase do Espírito é, ele vem até você. Diga: o Espírito Santo vem até mim. Mas presta atenção, ele não entra em você nesse momento. Ele vem até você. Não importa onde você esteja. Você está lá no chiqueiro dos corpos, ele vem. Por isso que está escrito, pastor Ronaldo: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão visões. Mas quando Deus diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, não está dizendo que o Espírito Santo vai morar em todas as pessoas. Não. O Espírito Santo vai morar em alguém que não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Não. O Espírito Santo vai morar em alguém que rejeita a palavra de Deus? Não. Mas o Espírito Santo virá sobre toda a carne, ele virá até a pessoa. Ele vai até naquele que está bebendo, aquele que está fumando, aquele que está prostituindo, aquele que está adulterando, com o objetivo, convencer aquela pessoa do pecado. Assim como ele foi até o chiqueiro dos corpos para convencer o filho pródigo do seu pecado, e aquele homem caiu em si, o Espírito Santo vem até você para que você caia em si. E quando você cai em si, você ouve a voz do Espírito e você enxerga quem você é realmente, você se arrepende dos seus pecados, aí o Espírito Santo te coloca no caminho. Ele vai entrar dentro de você. E um dos sinais que o Espírito Santo entrou dentro de você é que ele te guiará até a casa do Pai. Jesus, pode sentar lá. Jesus, quando foi batizado nas águas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele. Amém? E o guia para o deserto. Ou seja, quando o Espírito de Deus, na segunda fase, entra em você, ele vai te guiar para uma vida certa, para uma vida correta. Vocês entenderam isso ou não? A prova de uma pessoa, de que o Espírito de Deus está habitando dentro de uma pessoa, é que o Espírito Santo guia.
Coloca para mim aí João 14, 17. Abra sua Bíblia aí, João 14, 17. Vamos ler o versículo 16 em diante. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vocês. Vocês entenderam, sim ou não? Diga assim: o Espírito Santo tem que habitar em mim e estar comigo. Amém? Então a primeira fase do Espírito é o Espírito vem e convence. A segunda é o Espírito Santo habita. Aí ele te guia para o caminho. Ele te guia na direção certa. O que é pecado? É errar o alvo. Vocês entenderam? E o que é santidade? É acertar. É começar e fazer de maneira certa. E aí o Senhor Jesus, quando ele ressuscita entre os mortos, ele aparece para os discípulos. E ele fala assim, ele sopra nos discípulos e diz assim: eu sopro sobre vocês o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo entra dentro dos discípulos e passa a morar dentro deles, depois da ressurreição de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Calma que eu vou explicar. Porque tem pessoas que acham que os discípulos receberam o Espírito Santo só no dia do Pentecostes. Não, eles foram revestidos do poder. O Espírito Santo eles recebem quando Jesus sopra dentro do Espírito. Jesus sopra dentro do Espírito e diz: receba o Espírito Santo. E depois diz: mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Revestido é por dentro ou por fora, irmãos? Por fora. Revestimento. Aí é a terceira fase do Espírito. Observe que o Pai chama os seus trabalhadores e diz: tira essa roupa velha do meu filho e coloca roupa nova, ou seja, revista ele com roupas novas. Lá em Zacarias diz que o sumo sacerdote Josué, Satanás se coloca à direita dele para lhe opor, mas ele não conseguia resistir o diabo, porque as suas roupas estavam sujas. O seu revestimento estava sujo e ele não podia resistir ao diabo. Então o anjo do Senhor se coloca à sua esquerda e uma voz diz para o anjo: troca a roupa dele, coloca nele um turbante novo e uma roupa de linho puro finíssimo, de linho. Ou seja, Deus manda trocar a roupa, tirar o revestimento, aquele revestimento de pecado, e colocar o revestimento de Deus, para que ele pudesse resistir ao diabo. Vocês entenderam? E aí vem a terceira fase do Espírito, revestimento do poder. Quando o filho pródigo recebe aquela roupa nova, ele estava sendo revestido pelo Pai. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai te revestir no poder de Deus. Aleluia! Para que você possa vencer o poder do diabo que se levanta contra você lá no seu trabalho, que se levanta contra você lá na sua família, que se levanta contra você espiritualmente. Vocês compreenderam, irmãos? Porém, tem pessoas que começam a sua vida cristã de forma errada. Elas recebem a visita do Espírito, mas elas pulam a fase do Espírito Santo morar dentro delas. Elas já vão direto lá no dia do Pentecostes e recebem até o poder do Espírito, e já começam até a ser usadas por Deus, mas o Espírito ainda não habita nelas.
E por isso muitos vão dizer na consumação dos séculos: mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome, Senhor, eu curei os enfermos, eu operei muitos milagres. Mas Jesus vai dizer para esta pessoa: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Porque ela começou a vida cristã dela de forma errada. E é por isso que Deus diz lá: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus não chama eles de meus filhos e minhas filhas. Ou seja, Ele não se torna pai dessas pessoas. Ele diz: vossos filhos e vossas filhas serão usados por mim, mas também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas. Ou seja, dois grupos. Aquele grupo que só recebe o espírito e é usado, mas aquele que recebe o espírito, mas também é servo. Você está entendendo, sim ou não? O filho pródigo, ele agora queria ser usado pelo pai. Pai, me receba como trabalhador, eu quero ser usado. Ou seja, eu não estou aqui para ser filho, eu estou aqui para ser servo. A grande pergunta que eu faço para você: qual parte desse grupo você pertence? Você pertence ao grupo dos vossos filhos e vossas filhas, ou dos servos e servas? Você está entendendo, sim ou não? Se você quer começar, coloca o título já está aí, começando do jeito certo. Se você quer começar do jeito certo, meu filho, você precisa passar por essas três fases do Espírito. Primeiro, a visita do Espírito. Segundo, a habitação do Espírito. E terceiro, o revestimento do Espírito. E quando você passa por essas três fases, a visita, repita comigo, a visita do Espírito. Diga, vamos lá, a visita do Espírito Santo. Diga, a habitação do Espírito Santo. Diga, o revestimento do Espírito Santo. Aí você recebe o anel da aliança. Oh, glória a Deus, aleluia. Uma aliança eterna com Deus, meu amigo. Uma aliança que não tem fim. Você entende isso? Quem entendeu, diga amém. E aí você vai se tornar uma pessoa justa. Tudo que você fizer, você vai fazer de maneira certa. Você vai começar certo e você vai terminar certo. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé no seu lugar. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando Deus fala isso, não está dizendo que o Espírito Santo vai morar em todo mundo, não vai. Eu até lembrei aqui agora de um pastor que se converteu, chamava Átila Brandão. E ele era macumbeiro, pai de santo. Ele estava lá no centro espírita batendo tabaco. De repente ele ouviu uma voz dizendo assim: Átila, saia daí. Aí não é meu lugar. Ele virou para o macumbeiro do lado e falou: mas você ouviu a voz dessa entidade dizendo que aqui não é o lugar dele, que é para mim sair daqui? Ele falou: não ouvi não, mas uma voz diferente, não é a pomba-gira, não é o tranca-rua, não é a chocadeira. E aí o outro macumbeiro falou: não ouvi. E aí ele continuou no tabaco, de repente a voz falou com ele de novo: Átila, saia daí, porque aí não é o meu lugar. Ele disse: qual é o seu nome? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré. Aleluia. E a sua mulher está lá na sua casa, orando pela sua salvação. Saia daí, Átila, porque aí não é o meu lugar. Ou seja, o Espírito Santo veio até ele, não entrou nele naquele momento, não habitou nele, mas ele estava lá no chiqueiro do povo, e o Espírito Santo veio ali para convencer ele do seu pecado, e o convenceu, e ele saiu de lá, e o Espírito Santo habitou nele, e revestiu ele do poder, e ele se tornou um dos maiores ganhadores de almas ali na Bahia, para a honra e glória do Senhor Jesus.
Ou seja, ele havia começado a vida dele de maneira errada. O seu casamento já estava destruído, mas agora ele passou a fazer tudo de maneira certa. Amém? Então diga assim: começando do jeito certo é começar cheio do Espírito Santo. Amém? Quem está doente aqui, levanta a sua mão. Está tomando remédios, levanta a sua mão. Precisa de cura. Tem alguém?